Olá, estamos começando hoje mais uma edição do Saúde em Foco e a temática debatida será sobre a sífilis congênita. A sífilis é uma doença milenar e hoje é um dos problemas de saúde pública mundial. Nós temos várias fases da sífilis: a sífilis primária, a secundária, terciária, sífilis latente e sífilis congênita. Nós vamos falar um pouquinho então com os participantes acerca dos modos de transmissão, né, da sífilis. Tudo bom. Podemos começar falando sobre a sífilis, né, como é que transmite. A sífilis, então, ela é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, tá? E ela se transmite basicamente pelo sexo ou pode ser transmitida da mãe para seu filho através da placenta, tá? É uma doença extremamente comum, ela vem ressurgindo no Brasil com grande força nos últimos anos. Ela de transmissão muito fácil, extremamente rápida, quando os parceiros tiverem exposição a secreções sexuais, né? A sífilis, portanto, também tem um tratamento bem fácil, ela é tratada com penicilina, são injeções feitas em qualquer unidade básica de saúde. E no Brasil está sendo uma infecção atualmente muito preocupante pela taxa de transmissão aos bebês, que é a sífilis congênita que a gente quer falar hoje. Com relação à sífilis congênita, a gente tem um grande desafio, que é a detecção precoce, né, no pré-natal, a partir do pré-natal. Hoje a gente conta com a realização dos testes rápidos, tanto de HIV, hepatite B e C e da sífilis, que é preconizado que seja feita, né, na primeira consulta de pré-natal. Esse é o grande desafio, porque a gente precisa identificar precocemente para tratar, para que a gente evite, né, a sífilis congênita. Hoje, assim, o desafio maior é, em virtude da gente ter uma cobertura de atenção primária baixa, então a gente precisa conscientizar, né, a população como um todo para testagem como diagnóstico e, a partir disso, realizar o tratamento. Hoje a gente tem muita identificação de sífilis apenas na gestação e conforme o período da gestação, por exemplo, se é uma gestante que inicia o pré-natal tardiamente, o tratamento ele não vai ajudar a prevenir a sífilis congênita no bebê, né? Então, o desafio é esse, é a testagem e que todo mundo procure se testar. E na gestação, a importância, né, do teste rápido, principalmente no primeiro trimestre de gestação. Ideal na primeira consulta, mas que não passe, né, o primeiro trimestre de gestação. Claro que também existem outros exames que devem ser realizados, né, para monitoramento, mas eu acho que vale a pena a gente dar esse enfoque para o teste rápido de sífilis. A sífilis, então, é uma IST, que ela é de notificação compulsória, né? A sífilis adquirida, ela é notificada compulsoriamente desde 2010, a congênita desde 1986 e a gestacional desde 2005. Os últimos dados do Ministério da Saúde são de 2015 e eles nos trazem que as gestantes que são diagnosticadas com sífilis gestacional, no caso, são diagnosticadas mais de 50% no pré-natal. Então, não existiu um planejamento antes dessa gestação, talvez pela essa rede precária de não ter captado ela antes, então não houve uma preparação e podem levar a alguns agravos na criança quando nasce, né? Porque se ela não for tratada até 28, 30 semanas, esse recém-nascido é considerado com sífilis congênita, né? Ele não é considerado tratado. O que a gente vê na realidade, né, principalmente para a gente que trabalha no USM, na maternidade, é que não tem uma semana que a gente não tenha um caso de sífilis congênita, né? Isso é preocupante, porque cada vez a incidência é mais elevada. Então, a gente tem que conversar sobre isso, porque é um desafio, né? E a gente precisa conscientizar também essas mães para realizar o teste, né? Para realizar o pré-natal. E é de fácil diagnóstico, né? O tratamento é disponível em todas as unidades básicas, né? Um tratamento. E o parceiro também tem que ser tratado concomitantemente, né? Para que essa criança não venha a nascer portadora de sífilis congênita e trazer todas as complicações, né, relacionadas a isso.
E a gente observa também, né, na realidade tanto do pré-natal como lá no Hospital Casa de Saúde, como também uma realidade no USM, é que muitas vezes a gestante tem a sífilis, mas o parceiro acaba não tratando ou é tratado de maneira inadequada e acaba levando uma sífilis congênita para o recém-nascido. Então, essa é uma realidade bem comum no serviço de saúde. E assim, ó, eu gostaria que fosse também colocado como é feito, né, esse tratamento para a mulher, a gestante e para o parceiro. É uma dose só da medicação? Tem que fazer mais alguma dose? Ela tem que retornar no serviço, né? A gente podia começar, acho que só falar rapidinho do diagnóstico, né, da sífilis. As gestantes, a grande maioria dos pacientes não tem sintomas. A gente sabe que a sífilis, às vezes, ela é mais silenciosa. Pode acontecer na sífilis primária, como tu já falou, tem 3 fases, né? A sífilis primária, ela pode, às vezes, ter uma lesão na região genital pequenininha, às vezes não dói, ela melhora espontaneamente. Então, às vezes, acaba sem ter diagnóstico e o paciente não procurar o atendimento. Na gestante específico, como é feita uma triagem durante todo o pré-natal, a gente realiza o teste, ou o teste rápido, que é um teste, faz uma pequena punção no dedo, o resultado vem rapidamente, em 30 minutos. Esse teste também serve como diagnóstico de sífilis. Outro exame utilizado é o VDRL, que é um exame sorológico de sangue, que a gente coleta, também serve para o diagnóstico. Então, naquela gestante que chegou no pré-natal e realizou ou o teste rápido ou esse teste VDRL que deu positivo, ela vai ser tratada imediatamente, ela e seu parceiro. O tratamento na gestante, quando ela tem a sífilis primária, ou seja, aquela que tem menos de 1 ano de detecção ou teve aquela lesão genital diagnosticada, a gente trata com uma dose só, que é bezetacil, uma ampola em cada nádega é utilizado. E seu parceiro deve ser tratado igualmente, na mesma dose e junto. O ideal é que o parceiro ou os parceiros sexuais, né, sejam tratados concomitantemente. O tratamento também é utilizado com 3 doses, ou seja, aquela gestante chegou, fez um exame que deu positivo para sífilis, mas que não sabe quando que pegou, se faz mais de 1 ano, não tem nenhuma lesão, nós utilizamos 3 doses daí. É utilizado uma ampola em cada nádega por 1 semana e repetido por 3 semanas seguidas. E esse tratamento é repetido igualmente também com o parceiro. A gente falou também, a enfermeira também falou com a gente, a importância de fazer o tratamento concomitante do parceiro. Por quê? Se a gestante ela é tratada, mas seu parceiro não é tratado, eles vão continuar se retransmitindo. Isso vai ter igual uma transmissão para o bebê. A gente sabe que a transmissão, dependendo da fase da sífilis da gestante, pode ser até 80% ela pode passar para o seu bebê. Então, é muito alta a transmissão. E a maioria dos bebês também acabam nascendo sem sintomas, mas vão ter lesões ou sequelas tardiamente, se não forem investigados, se não forem tratados. Então, todo o tratamento gestante tem que ser com a bezetacil, que é a penicilina bezatina, ou ela é tratado com uma dose ou 3 semanas consecutivas. É importante também a gente falar a respeito de alguns mitos, né? Que são falados a respeito da sífilis. A gente ouve falar que a sífilis é uma doença de baixa renda. Não, hoje a sífilis ela não tem classe social. Entende? Então, por isso a importância de todo mundo tratar. De que existe a falta de penicilina. Já houve, sim, no Brasil, até ano passado, uma restrição com relação à matéria-prima de produção da penicilina, mas não chegou, por exemplo, em Santa Maria, a gente não chegou a sofrer com a falta da penicilina pelo SUS, né, porque a gente teve uma restrição. Então, não faltou tratamento para sífilis, né, o tratamento foi focado, foi voltado, toda a medicação ficou destinada para tratamento de sífilis. Um outro ponto, assim, bastante importante, é que no município de Santa Maria, desde 2016, foi pactuado de que na atenção primária o tratamento para gestante e parceiro será com as 3 doses, com as 3 semanas, em virtude do nosso elevado número de sífilis gestacional e, infelizmente, sífilis congênita, né? Porque a sífilis gestacional, ela pode ser tratada, mas assim, ela não deveria né, terminar em uma sífilis congênita. Então, a importância assim, dessa medicação
bem utilizada, né? E eu acho que o importante é a gente colocar os casos que a gente tem. No passado, a gente teve 74 casos notificados de sífilis congênita. Bom, aí de repente vamos dizer, 74 gestantes que não trataram, que não realizaram um pré-natal, não necessariamente. E sim, por causa também do tratamento inadequado, a falta de tratamento do parceiro. O tratamento do parceiro, a gente falando, às vezes não dá a noção de que parece tão simples, né? A gestante diagnosticou, inicia tratamento, chama o parceiro e trata. Ou os parceiros, né? Independe. Mas não é. Né? A gente sabe que a penicilina ela é uma medicação mais dolorida e, infelizmente, assim, aparece brincadeira, né? Mas a gente tem relatos assim, de muitos homens que, no momento que eles sabem que é a bezetacil, né, como mais popularmente conhecida, eles não vão, ou às vezes até vão embora da unidade de saúde. Então, e um outro ponto com relação a parceiro, que é importante a gente destacar, que é uma dificuldade do nosso município, que é com relação à saúde prisional, né? Parceiros que estão em situação de privação da liberdade e a esposa ela realiza a visita. Então, a gente precisa de parcerias, né? Parcerias com outros setores, com outras instituições, para que a gente consiga fazer esse tratamento adequado, né? Lembrando que, enquanto gestante, o tratamento adequado é somente com a penicilina, porque às vezes tem homens que eles querem ser tratados com outra medicação. Existem outras medicações? Existem, mas enquanto gestante e parceiro, é a penicilina. Então, a gente precisa trabalhar forte com essa promoção de saúde, visando a identificação, né? Se a gente quer diminuir os casos de sífilis congênita. E quais as alternativas que tu acha que poderia ser feita na atenção básica para tratar esses parceiros, tornar atrativo para eles ir lá e realizar o tratamento? Hoje a gente tem assim, uma dificuldade que ainda é o nosso horário de atendimento, né? Os homens trabalham, os homens... eles, não que as mulheres não trabalhem, mas o homem ele é um pouco mais resistente ao cuidado com a saúde, né? Então, o horário limitado, né? Então a gente precisaria ter algumas alternativas de horário estendido. A gente precisa trabalhar bastante com educação em saúde. A gente precisa falar em sífilis, porque hoje não é muito incomum a gente conversar com uma pessoa e falar sobre sífilis e ela dizer, meu Deus, mas isso existe. Isso não é uma doença lá de antigamente. Então, a gente precisa falar, a gente precisa fazer campanha que fale sobre sífilis, que fale sobre a importância de todos se testarem. Então, educação em saúde, atenção básica, atenção primária, realizar ações que falem sobre a sífilis, que expliquem sobre a doença, né? Porque, como a doutora falou, não tem características muito específicas em determinada fase. Então, às vezes, as pessoas não se entendem doentes porque elas não têm manifestação, mas elas estão contaminadas. Então, é preciso falar sobre, é preciso melhorar os horários de acesso e, principalmente, o acesso à testagem. A testagem com horário limitado é um outro problema, porque às vezes é o horário que a pessoa tem para buscar, para fazer essa testagem. Então, assim, são formas que não são tão complicadas, ou seja, que são possíveis de atingir, né? Para a gente melhorar essa captação para diagnóstico e posterior tratamento da sífilis. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Pessoal, de novo nós aqui para dizer o quê? Açúcar. O açúcar ele não é necessário para nada, gente. Eu estou falando do açúcar branco, eu estou falando do açúcar que está nos doces, que está nos biscoitos, que está até na massa de tomate, no ketchup. Esse açúcar não é bom. Tá? Vamos buscar comer açúcar, gente, nas frutas. Buscar comer, em vez de comer pão com farinha branca, vamos comer com pão integral.
O açúcar também mata, gente. Então, ai que terror, né, gente? Mas eu posso ter uma alimentação extremamente adequada sem excesso de açúcar. Então eu vou usar, quando eu quiser comer alguma coisa doce, eu vou comer uma fruta, certo? E quanto menos pão branco, arroz branco, batata eu comer, maior quantidade de açúcar meu organismo vai poder processar com os alimentos naturais. Eu nunca vou sentir vontade de comer açúcar, nunca vou ter diabetes, vou reduzir o meu peso. Então, comam frutas, verduras, legumes e alimentos integrais. Retornando do intervalo, vamos continuar falando sobre sífilis congênita. Eu gostaria de retomar a fala da colega antes a respeito do tratamento da gestante com sífilis, que tem que ser com a penicilina. É utilizado somente a penicilina porque é a única droga que consegue chegar até o feto, né, intraútero. Por isso a importância do tratamento, né. Eu gostaria de saber, quando a gestante é alérgica à penicilina, qual é a outra forma de tratamento? Na gestante, a gente sabe que o único tratamento que é considerado adequado, como falou, é a penicilina, tá? Independente se a gestante tem uma suspeita, ela acha que pode ser alérgica à penicilina ou amoxicilina, que é da mesma classe, ela pode ser utilizada um tratamento de dessensibilização, que a gente chama, tá? Isso é feito dentro de unidade hospitalar, tá? Mas ela pode ser feito pequenas doses da penicilina aplicadas progressivamente, aumentando até ocorrer uma dessensibilização. É possível, funciona. A gente sabe que a grande maioria, na verdade, das suspeitas de alergia não são verdadeiras. Então, na verdade, elas não são alérgicas. Então, é possível fazer o tratamento igual. E outra coisa que pode ocorrer, existe uma reação quando faz a penicilina que não é alergia. Quando é tratada a sífilis na gestante, se ela tem uma grande quantidade de treponema, que é a bactéria, quando ela é morta pela penicilina, ela libera um monte de anticorpos. Isso pode dar uma reação alérgica, que é mal-estar, pode dar febre, reações no corpo, que isso é parecido com uma reação alérgica, mas não é. Isso sabe-se que é uma reação normal do tratamento, mas que vai ser feito continuação do tratamento normalmente, tá? Então, há a possibilidade de fazer sim. Essa dessensibilização, ela é realizada aqui em Santa Maria, no Hospital Universitário, né? Exatamente. É encaminhado, quando necessário, pela Secretaria de Saúde. É importante também a gente frisar de que já existe uma legislação que, em virtude do pequeno número de casos, né, com relação às reações alérgicas, a legislação garante que ela seja aplicada em qualquer unidade primária de atenção à saúde. Ou seja, assim, até um pouco tempo atrás, elas eram encaminhadas para pronto atendimento, para aplicação da medicação, para a realização do tratamento. Hoje já não é mais essa realidade. Com a legislação, é possível fazer o tratamento em qualquer unidade de saúde. E é o adequado, né? Porque é o que é mais próximo, o que é de mais fácil acesso, né? Para a gestante, para o parceiro, ou para o indivíduo, né? Que tem que está contaminado com a sífilis. Isso independe também de ser a primeira dose que ela vai fazer ou não. Mesmo que ela nunca tenha feito, ela pode fazer a dose na unidade básica também, porque hoje a gente sabe que a reação, mesmo ela sendo rara, pode acontecer em qualquer dose que ela fizer, não só na primeira. Então, por isso que foi revogada, né, aquela debate todo que teve a respeito de não ser feito. Eu acho que é importante, só para a gente completar essa parte das unidades, que a gente fala em tratamento adequado, né, que é a penicilina, as 3 semanas de tratamento, mas é importante também a gente colocar como que a gente sabe que o tratamento é adequado, como que se tem essa informação, que é uma das dificuldades que a gente vem buscando superar, que é o registro desse tratamento, né? Hoje, com a informatização da saúde, já vem melhorando. Mas, desde então, a gente ainda tem na caderneta da gestante que registrar esse tratamento. Até a última caderneta da gestante elaborada pelo Ministério da Saúde, não havia nem o campo para registro do tratamento, né? As datas do tratamento, quem que aplicou.
Então, isso vem melhorando. Então, o controle, o registro, essa comunicação entre hospital, maternidade, com a atenção primária, ela é riquíssima, porque precisa se ter a comprovação da realização do tratamento, né? Porque às vezes a gente, na rotina, a gente identifica de que não, a gestante consta o registro, mas o parceiro, se não constar o registro, o bebê, quando nascer, ele vai ser tratado para sífilis congênita. Acho que a gente podia falar também da importância, você está falando agora da notificação, do tratamento. Para a gente saber como é importante o tratamento, a sífilis, e como ela retomou nos últimos anos, a gente tem dados de Santa Maria. Em 2010, por exemplo, foram notificados em gestantes 17 gestantes com sífilis. Já em 2014, 58. Em 2015, 108. E 2016, 150. Então, ela vem aumentando progressivamente, dobrando nos últimos anos. Sabe-se que isso também pode ser... O teste rápido, ele foi disponibilizado em todas as unidades, mais facilmente, locais que não tinham acesso, desde 2015. Então, provavelmente, nós fizemos mais testagem também. Mas sabe-se que a transmissão, ela está sendo muito mais alto, o índice de transmissão muito mais alto do que uns anos atrás. Por que é importante, ela falou ali, do tratamento do parceiro, da gestante adequadamente? Porque quando a gestante trata adequadamente, o risco de transmissão para o seu feto, para o seu bebê, vai ser muito menor. E isso vai ser importante também, o registro do tratamento, para quando a gente for lá acompanhar no ambulatório, saber como é que vai ser o segmento, né, desse bebê. A gente podia falar também agora no momento do segmento desse bebê. Quando a gestante chega na maternidade, a gente vai avaliar todo o tratamento, como é que ela fez, quando que ela fez, se o parceiro fez o tratamento adequado, e a gente vai avaliar esse bebê. O RN, o recém-nascido, normalmente ele nasce sem nenhum sintoma, às vezes não tem nenhum sintoma físico, às vezes nasce bem, nasce no tempo certo, então ele não vai ter sintomas que vai indicar se ele tem sífilis ou não. Então a gente tem que examinar e tem que pedir exames de sangue. Esse bebê, quando vai nascer, a gente vai pedir exames de sangue, vai pedir algum raio-x para ver se não tem lesões nos ossos, vai pedir um exame também do sistema nervoso central para ver se não tem nenhuma alteração e vai ver se vai precisar de tratamento ou não. A grande maioria deles precisa de tratamento e é um tratamento longo, na verdade é um tratamento de 10 dias, que de penicilina também, porque se a mãe não tratou adequadamente, ela tem um risco grande de passar para o bebê. E se os exames deram positivo, vai ter que ficar internada às vezes 10 dias lá com o seu bebezinho para fazer o tratamento. Porque sabe que isso é nessa fase que é a fase que vai ter melhor resposta, se passou. Isso que elas, só te interrompendo, isso que elas falam muito, que a gente vê na nossa realidade lá da maternidade, quando nasce o bebê, elas dizem, mas se eu fiz o tratamento, né, por que ele tem que ficar fazendo o tratamento também? Mas o bebê não nasce doente, e isso que elas não entendem, porque ele não nasce sintomático, né? Mas ele nasce infectado, muitas pelo tratamento inadequado durante a gestação, né, no pré-natal. Não trata o parceiro junto, então elas acham que não é doente, né? Elas não entendem. Exatamente. Na verdade, a nossa dificuldade é explicar para a mãe, para o pai, por que o bebê tem que tratar também. Só que mesmo que ela trate na gestação, ainda existe um risco pequeno de passar igual. Então, todo bebê vai ser investigado. E se ela não fez o tratamento adequado e ficou algum exame positivo, então ele vai ser tratado. Toda a equipe, tanto a enfermagem, a equipe médica, ela está lá, a gente faz todo esse trabalho conjunto para explicar para a mãe a importância desse tratamento. Porque depois, a longo prazo, a gente sabe que a sífilis tardia, que a gente chama, sífilis congênita tardia, tem tantas lesões oculares, tem lesões cerebrais, vai ter um desenvolvimento atrasado, pode ter lesões ósseas, tem lesões auditivas, então as sequelas são muito grandes e são muito graves. Então, nesse momento, a gente faz esse tratamento para evitar que tenha a longo prazo. Depois que esse bebê nasceu, mesmo se ele tratou ou não, a gente faz um segmento lá no hospital universitário com todos os bebês com exposição a sífilis. Todos eles vão lá, antes de dar alta, vão ter um retorno no ambulatório. Esse ambulatório a gente vai testar depois esse bebê para ver se ele realmente curou. Então, isso é também uma fase muito importante do acompanhamento. A gente vai ver se ele está ganhando peso adequadamente, se ele está desenvolvendo adequadamente, e a gente vai fazer exames de sangue para ver se ele curou essa sífilis. Então, todo a nossa conjunto de atitudes e de programas é para evitar que esse bebê tenha sequelas a longo prazo. Então, isso tudo a gente trabalha com a gestante também na maternidade.
E eu acho que é importante também que talvez algumas pessoas tenham dúvidas. Será que essa mãe pode amamentar estando, né, fazendo tratamento com a sífilis congênita? A penicilina vai interferir no aleitamento, né? Então a gente sabe que ela pode amamentar, que não vai ter intercorrência nenhuma, mesmo que ela esteja fazendo o tratamento junto com a criança, né? Então há muitas dúvidas em relação a isso. E a outra questão que eu considero bastante importante é, se a sífilis está com essa incidência tão elevada, inclusive a sífilis congênita, onde está a prevenção, né? As pessoas provavelmente não estão usando preservativos, que eu acho que a principal forma do contágio é a sexual, né? Então, a questão assim, ó, de que não só a sífilis transmite sexualmente, né? Outras doenças também, que nós temos incidência elevada também, e a informação, ela é bastante divulgada, né? As pessoas sabem que o sexo tem que ser com preservativo, mas se questiona também como que isso está acontecendo na nossa sociedade, né? Exato, até porque assim, sífilis é uma doença que tem tratamento, porém é um tratamento doloroso, né? Assim, num primeiro momento é o que as pessoas pensam, né? Então, a importância da prevenção. O preservativo ele é disponibilizado em todas as unidades de saúde, a gente já tem fornecimento em alguns espaços públicos, né, conforme a aceitação. Então, a gente tem que trabalhar com a educação mesmo, né? Se a gente não se empenhar em trabalhar com a educação em saúde, fica tudo mais difícil. Em um momento que a gente passa por uma fase com dificuldades, né, restrição de profissionais, restrição econômica no país como um todo, a gente precisa trabalhar com educação em saúde para que as pessoas busquem se proteger, né, prevenir as doenças, né, promover saúde. Eu acho que é o caminho mais oportuno e mais adequado que a gente tem para o contexto todo que a gente está hoje, né? Até porque foi comentado, né, que o tratamento é longo, apesar de a penicilina não ter um valor tão elevado, mas é um custo, né? E aí um período de internação hospitalar de 10 dias com maternidades superlotadas, como a gente tem na nossa realidade, né? Não só a questão de custo econômico, mas também de estar gerando falta de leitos, enfim, que são problemas da nossa saúde como um todo, né? Então eu acredito, assim, para encerrar o programa, que fica, né, a questão da promoção da saúde, como foi colocado, e do empenho que nós, enquanto profissionais, temos que fazer para que as pessoas conheçam cada vez mais as formas de prevenir. É importante saber que há tratamento, mas a prevenção está acima de tudo. Então, nesse momento, encerramos mais essa edição do Saúde em Foco, e até breve.